que é o fundador da Viva Lá. Eles participaram da vivência do Pico da Neblina, então não tem ninguém melhor para poder falar sobre isso do que eles, de quem realmente viveu, quem esteve lá. Então, eu estou super animada para poder ouvir. Eu ouvi já um pouquinho sobre, mas é muito bom ver alguém que viveu um lugar compartilhar com a gente, né? Eu acho que a parte mais gostosa da viagem é isso, é a gente voltar e contar para as pessoas o que a gente aprendeu lá. Então, eu quero desejar boa noite a todos, desejar boa noite aos apresentadores e, bom, é isso, vamos começar. Boa noite, Lê. Boa noite, Kel. Boa noite, pessoal. Não sei se o Dan também quer dar uma palavrinha antes da gente começar. Eu vou começar daqui a pouquinho a apresentação. Me chamo Letícia, faço parte da Viva Lá desde o começo do ano passado, né? E eu trabalho na área de experiências. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre essa experiência, né, tão intensa que é subir o Pico da Neblina. Dan, quer falar alguma coisa antes da gente começar? Quero também, obrigado, Lê. Boa noite, Lê, Raquel, todo mundo que está aqui, né, com a gente nessa noite tão especial, todo mundo que vai ver, né, essa live gravada nos próximos dias e por aí vai. Pessoal, a gente está muito, muito feliz hoje. Hoje é um lançamento extremamente especial para a gente. Começar a atuar na maior montanha do Brasil, junto com o povo Yanomami, um projeto que tem só de Viva Lá, né? Tem quase um ano que a gente está trabalhando nele para soltar, e um projeto que vem se desenvolvendo ao longo dos últimos 7 anos, né? Então, a comunidade Yanomami fez uma série de solicitações, né, para a FUNAI, para membros do governo, em como que a comunidade poderia ter novas formas, né, de trabalho, de renda, de experiência dentro da terra indígena Yanomami que respeitasse a cultura e que, ao mesmo tempo, pudesse trazer benefício, né, social, financeiro e preservando a natureza. Então, essa vivência, né, do Pico da Neblina está sendo desenhada há muito tempo, né, com bastante calma, com muito entendimento. O povo Yanomami é um povo de recente contato, que é considerado um povo indígena que tem menos de 70 anos, né, de contato com a sociedade não indígena. Então, sempre foi feito com muito cuidado. E a gente, desde o ano passado, participa do edital de lançamento, né, que foi um edital feito pelo ICMBio, junto com a FUNAI e outros órgãos brasileiros, buscando a organização certa para tocar esse projeto junto com o povo Yanomami, e foi aí que a gente entra, então, nessa história, né, e é escolhido pelo governo, pelo povo Yanomami, que é o mais importante, para desenvolver isso em muitas mãos, né. Então, a gente fica feliz demais, começa agora, né, a nossa jornada ao ponto mais alto do Brasil. Eu e a Letícia, a gente vai compartilhar um pouquinho dessa experiência, mas é inegável que para sentir tudo isso, não tem jeito, né, tem que ir para lá, e esse é o conselho que eu dou, né. Espero que a gente consiga explicar um pouco das dúvidas, né, que devem surgir, como que faz para subir a maior montanha do Brasil, né, não é algo trivial, e quero pedir para todo mundo ficar super à vontade. Então, levantem a mão aqui, né, para fazer pergunta, coloquem no chat, né, a Raquel está super atenta aqui, para que a gente possa tirar aí o máximo de dúvidas possíveis. Então, sem mais delongas, muito, muito bem-vindos, né, e bem-vindas, e que a gente possa fazer aí uma noite super especial, falando do maior pico do Brasil. Pronto. Perdão, gente, deu uma travadinha aqui, por isso deu esse delay aí, mas bora lá. Então, como eu falei, meu nome é Letícia, tá, gente? E como o Daniel falou, fiquem à vontade também para fazer perguntas, né? Pessoalmente, assim, foi um grande sonho realizado subir o Pico da Neblina, né? Era um sonho meu, assim, há uns 3 anos, quando eu me dei conta, né, de que o Pico da Neblina existia, né? A gente não fala muito sobre o Pico da Neblina, as pessoas não conhecem muito sobre ele, né?
e eu vou contar para vocês um pouquinho como é que é essa experiência de subir o Iaripo. E aí, como a Kel falou, né, Iaripo é o nome indígena do pico, né, dado pelos Yanomami, e depois eu vou contar também por que ele recebe esse nome. Mas começando assim, né, por uma questão, né, que acho que poucas pessoas já se perguntaram, né, tem montanha na Amazônia? Como é que pode isso, né? Quando a gente pensa na Amazônia, né, quando a maioria das pessoas pensa na Amazônia, a primeira imagem que vem é uma grande planície, né, então uma grande planície com uma floresta muito densa, então a gente pensa, né, em tudo reto, aqueles rios enormes, os rios cheios de curvas, né, então essa imagem que a gente vê da Amazônia, e até, né, quando a gente visita, né, vocês viram aí que a própria Viva lá tem alguns outros roteiros na Amazônia, né, no Rio Negro, lá no Tapajós, né, geralmente é isso que a gente encontra mesmo, são as grandes planícies. Mas a gente tem uma outra parte da Amazônia que também é cheia de serras, e isso é muito interessante, uma coisa que poucas pessoas sabem e têm também o privilégio de encontrar. O próprio Monte Roraima, né, ele está inserido no bioma amazônico, mas é um ambiente, já é uma Amazônia bem diferente, né, tem mais uma característica de savana, né, e aqui na região do Pico da Neblina a gente tem essa floresta densa né, rodeada por várias montanhas. Então isso é uma característica muito interessante dessa expedição. Desde o momento que a gente chega, né, na cidade que é a base, que é São Gabriel da Cachoeira, a gente começa a ver essas serras em volta. Então é um ambiente completamente único, assim, e diferente do que a maioria de nós está acostumado, né? E aí, né, falando das montanhas que a gente tem aqui no Brasil, o Pico da Neblina é a maior montanha que a gente tem. Aqui, só para, né, a nível de curiosidade, né, a gente tem as 10 maiores montanhas do Brasil, e apesar de parecer que só tem 4 pontinhos aqui, na verdade, todos os 10 estão aqui, porque algumas montanhas estão tão próximas que nem aparecem, né, e a maioria das montanhas mais altas estão ali no sudeste, né, tá ali no Itatiaia, tá no Caparaó, na Mantiqueira, e aí a gente tem essas 3 montanhas que estão no bioma amazônico, né, como eu falei, tem o Monte Roraima, e aí, na Serra do Imeri, que fica no Amazonas, a gente tem o Pico da Neblina e o 31 de Março. O Pico da Neblina, então, aqui está até um pouquinho desatualizado, o Pico da Neblina tem 2.995 metros de altitude. Ele fica, né, no município de Santa Isabel do Rio Negro, porém o acesso ele é feito por São Gabriel da Cachoeira, ele fica ali bem na divisa com a Venezuela, né, no estado do Amazonas. E já fica, né, no hemisfério norte. E o Pico da Neblina, ele demorou muito tempo para ser conquistado, né? Até a década de 50, né, se acreditava que o maior pico do Brasil era o Pico da Bandeira, que fica lá, né, na divisa de Minas com o Espírito Santo. E aí, né, lá por 1965, ele foi conquistado durante uma expedição militar. E, na ocasião, né, se mediu a sua altitude em 3.014 metros. Então, se acreditava que a gente tinha uma montanha maior que 3.000 metros. Mas, né, depois o IBGE fez uma revisão, e aí hoje a altitude oficial do pico é 2.995, tá? Então, quase 3.000 metros, mas falta um pouquinho para chegar lá. E aí, né, falando um pouquinho da região que a gente está inserido, né, é interessante falar isso porque quando a gente fala em Amazônia, né, a gente fala sempre em coisas imensas, né, uma imensidão que a gente não tem nem noção, né, onde a gente está inserido. Só para vocês terem uma ideia, né, o município de São Gabriel da Cachoeira, ele tem um território maior que Portugal. É o segundo maior município brasileiro, é um território enorme. São Gabriel, uma curiosidade muito legal também, que é a casa de mais de 30 etnias indígenas, então é uma das cidades mais indígenas do Brasil, com mais de 90% da população se declarando indígena, tá? Então é um território muito grande, onde concentra muito, muito da população indígena. Nessa área também a gente tem o Parque Nacional do Pico da Neblina, que é uma unidade de conservação que protege, né, a montanha e os seus arredores. O Parque do Pico da Neblina é o terceiro maior do Brasil, tem uma área maior de 2 milhões de hectares, né, e então a gente tem, né, reconhece essa importância da biodiversidade que existe ali naquele local, né, e realmente é uma Amazônia extremamente preservada, né. E, além da gente ter, né, uma unidade de conservação, a gente também tem uma terra indígena, que é a terra indígena Yanomami. E de todos, esse é o maior território, né, a terra indígena Yanomami, ela tem mais de 9 milhões de hectares, o que equivale aí ao território de Santa Catarina, então realmente uma terra gigantesca, e é a TI também que tem a maior concentração de indígenas do Brasil, são cerca de 30 mil pessoas morando ali, né, e a gente tem dentro dessa terra, a gente tem uma diversidade muito grande, né, apesar de ser o mesmo povo, né, o povo Yanomami,
a gente tem, né, algumas diferenças, né, entre o povo Yanomami de Roraima, por exemplo, e o povo Yanomami do Amazonas, né. Inclusive, né, a questão do garimpo, né, que gerou uma crise humanitária lá em Roraima, ela afetou muito mais os indígenas de Roraima. E isso, também tem os Yanomamis da Guiana. Na região do Pico da Neblina, né, mais propriamente dizendo a região de Maturacá, que é onde essa expedição acontece, a gente não tem tanto esse problema do garimpo, mas ainda tem uma certa ameaça, né, são garimpos menores, mas também existe essa ameaça ali, né, para a floresta, mas uma escala muito menor do que a gente viu, né, acontecendo em Roraima, que ainda acontece. E aí, gente, a subida ao Pico da Neblina ficou muito tempo interditada, né? Em 2003, o parque foi fechado, né? Por quê? Porque se havia um turismo desordenado, né, que não era feito de uma forma muito sustentável e que também não beneficiava tanto os indígenas, né? Então, em 2003 foi fechado e depois de quase 20 anos só que a gente retornou a ter o turismo. Em 2019, o ICMBio e a FUNAI criaram um edital para selecionar empresas para começar a levar os visitantes para lá. E aí as primeiras expedições comerciais retornaram em 2022, né? E aí no final do ano passado foi aberto um novo edital, e aí, né, a Viva Lá entrou como operadora, né? Só está a Viva Lá e mais uma outra empresa local, que é a Trilhas Tour, fazendo esse trabalho. Então a gente está aí, né, com quase exclusividade para levar o pessoal até lá, o que para a gente é uma honra muito grande, né? E realmente, assim, é algo muito exclusivo, porque são poucas pessoas que subiram o Pico da Neblina até então, né? Nesses 2 anos em que se retornou a visitação, menos de 60 pessoas chegaram até lá, né? E muito também, né, porque é uma logística bem complicada, né? E nem é todo mundo também que encara o desafio, é um desafio bem grande, vou falar um pouquinho também do desafio físico que é. E então é realmente um privilégio conseguir fazer essa expedição, né? Eu falo, né, para mim, ter ido para lá com a Viva Lá foi um sonho realizado. E realmente é algo único, assim, é algo que o próprio Pico da Neblina, né, a imagem do Pico da Neblina, às vezes a gente procura na internet e não acha algo muito em boa qualidade, algo assim, né, são poucas imagens até que a gente tem do pico. E aí, deixa eu parar aqui só um pouquinho antes de soltar o vídeo, a gente está falando, né, de um território indígena, a gente tem, né, claro, a unidade de conservação, mas a gente está, né, a priori, né, num território indígena, porque os indígenas estão lá antes da criação do Parque Nacional, né, então é um território dos Yanomami, e eles têm toda uma relação, né, espiritual com o Pico da Neblina, e aqui eu vou passar um videozinho curto, tá, que é o Seu Tomé. O Seu Tomé é um dos guias líderes da expedição ao Pico da Neblina, e ele conta um pouquinho, né, o que significa Iaripo, e ele vai falar primeiro na língua Yanomami, e depois ele vai falar no português, tá? Yata experiência por yaro Iaripo que bata Iarico este terra com a rapata Iaripo panaba puricu curiaro terrete yai panaba puricu yaro caminha ma clicu Iaripo que te yai cua na curiaro Iaripo yama com yai mano. Aí chamado de Iaripo, ela é serra de vento. O Serra de Vento e o Iaripo, ela venta muito. Por que a gente chamamos Iaripo? Ela tem um espírito que está lá chamado Yoyoma. Esse Yoyoma, ela é uma mulher sagrada, ela não foi morta. Esse é real que a gente fala, é segredo nosso que nós estamos no Iaripo. Tem uma mulher viva que está morando. Por isso que a gente fala que Iaripo tem muita história. Então, só para dar uma palhinha para vocês, o que vocês vão encontrar, né, chegando lá em Maturacá, é muito forte, assim, né, você ter essa visão dos Yanomami, né, para eles, Iaripo é uma montanha sagrada, como o Seu Tomé fala, né, eles acreditam que tem o espírito vivo de uma mulher que se chama Yoyoma, então, a todo momento, né, durante a trilha, né,
eles pedem muito respeito para a gente, né, porque a gente está entrando numa floresta sagrada, né, e os espíritos ali da floresta estão vendo a gente, né, e eles se manifestam também, então a gente tem que fazer essa expedição com muito respeito, porque a gente está entrando num território sagrado, né. E isso da língua Yanomami é muito legal, né, porque a gente não tem tanto contato com as línguas originárias, né, e muitos povos indígenas, inclusive, já não conseguiram conservar a sua língua, né, e os Yanomamis, eles têm isso muito forte, a primeira língua deles é o Yanomami, né, e depois eles aprendem o português, então tem alguns anciões que nem falam português, né, e alguns também falam com dificuldade. Pode falar, Eu ia complementar esse ponto da importância, né, do pico, da região para o povo Yanomami, para todo mundo entender. Por que, no geral, né, povos originários, indígenas, têm uma relação tão forte com a natureza, com os meios físicos, né, com as próprias montanhas? Porque a integração deles com a natureza é muito maior do que a integração que a gente da cidade, né, que a maioria das pessoas na cidade tem. Então, eles têm uma visão muito mais interligada, entrelaçada entre a necessidade que a gente tem da natureza, que a gente faz parte da natureza e não que a gente usa a natureza, né, do jeito que a gente quiser, para o nosso bem-estar, e que realmente a gente, enfim, é uma pequena peça, né, diante de uma biodiversidade muito grande. Então, quando os indígenas Yanomami, né, na maior terra indígena do Brasil, como a Letícia colocou, do tamanho da Coreia do Sul, se relacionam com a terra, com a água, com a montanha, com as sensações naturais, a gente aprende muito, muito, muito com essa relação. Então, acho que esse é um dos pontos mais interessantes, pelo menos para mim, assim, falando, né, da experiência que a gente teve lá com os Yanomami, é a própria relação com os Yanomami, né? São os aprendizados que a gente tem com essas pessoas, a sabedoria, o tanto que as pessoas são tão capazes e tão inteligentes com pouca educação formal, mas elas tiveram uma educação tão incrível, tão natural, com várias outras influências de diversas formas que a gente não teve, que é um aprendizado incrível, assim, muito, muito, muito valioso. Não, com certeza, é uma experiência única também de ter essa vivência com eles, né? E bom, gente, como eu falei, né, o Iaripu é uma montanha sagrada, e, de certa forma, até é curioso também, porque eu gosto de dizer que ela é uma montanha escondida, porque é muito difícil você se enxergar o Iaripu. Então, chegando aqui em Maturacá, vocês podem até pensar que, essa montanha aqui é o Iaripu, né? O desafio tá ali, né? Mas calma, ele não tá ali ainda. Opa. Essa montanha aqui não é o Iaripu, tá, gente? Eu gosto de falar isso porque quando você pesquisa na internet, né, o Pico da Neblina, muitas vezes vai aparecer essa serra aqui, que não é o Iaripu, mas é a Serra do Opota. Então, é uma outra serra muito, muito bonita que a gente tem ali em Maturacá, que é a comunidade onde a gente começa, né, o trekking, e a gente, né, quando a gente dorme lá em Maturacá, a gente acorda exatamente com essa vista aqui, então é uma serra muito bonita, mas ainda não é o Iaripu, tá? Por quê? O Iaripu, gente, ele fica muito escondido. A gente precisa de 5 dias de caminhada para conseguir enxergar ele. Então, ele realmente é uma montanha que você não consegue ter uma visão assim tão fácil. E isso eu acho que torna, assim, a expedição também muito interessante, porque você sente basicamente como se você estivesse fazendo uma expedição como nos tempos antigos, né? Você não sabe ainda o que você vai encontrar, você não sabe seu objetivo. A gente sabe que existe o Iaripu, e o tempo todo eu lembro que eu ia perguntando, né, para os indígenas, né? Aquele ali é o Iaripu, aquele ali é o Iaripu. E fala, não, ainda vai chegar, calma, né? Então, demora um pouquinho para a gente conseguir ter uma vista dele. E aí, né, por que demora? Deixa eu explicar para vocês um pouquinho como é que é a logística dessa expedição, né? Por que é uma expedição tão longa, né? Por que a gente precisa de 11 dias para chegar até o Pico da Neblina? Porque ele realmente está muito afastado de tudo, é uma região muito inóspita, muito preservada, muito selvagem, né? Então, a nossa expedição, ela começa em São Gabriel da Cachoeira, tá? Depois de São Gabriel, a gente vai pegar um carro que anda 80 quilômetros, uma estrada de terra. A gente entra dentro da área do Parque Nacional, que é esse limite verde aqui que vocês estão vendo. Esse trajeto de carro é a linha que está aqui em vermelho, né? A gente chega na frente sul, que é onde a gente embarca, né, nas voadeiras, e aí segue quase 150 quilômetros de barco.
Então, é um trajeto bem longo de barco, são 6 horas de navegação, e a gente passa por cenários muito incríveis nessa navegação, é uma navegação com cenários absurdos mesmo, e isso só o primeiro dia de expedição. Então, no primeiro dia, né, a gente pega um carro, depois pega um barco, e aí a gente chega em Maturacá, que como eu falei, a comunidade onde a gente inicia a expedição, inicia o trekking. Lá em Maturacá, a gente ainda anda mais 2 horas de barco, né, mais um pouquinho de voadeira, para aí sim conseguir começar a caminhada. Então, né, depois de 80 quilômetros de carro e mais quase 200 quilômetros de rio, é que a gente chega no local onde se inicia o trekking. E aí, né, a partir daqui são 6 dias de caminhada até o topo e mais 3 dias voltando. Então, é realmente assim, quando a gente fala, né, na palavra expedição, né, nesse sentido, como os antepassados tinham, isso aqui é realmente uma expedição, né, 11 dias é bastante tempo, mas é porque é realmente uma logística bem complexa, né, para se chegar. E como eu falei, né, a gente está falando da montanha escondida. E aí, gente, a gente começa a expedição em São Gabriel da Cachoeira, tá? Isso aqui é a vista da praia de São Gabriel. São Gabriel fica às margens do Rio Negro. Aqui atrás a gente tem algumas outras serras que também não são Iaripo. Tem a Bela Adormecida que não dá para ver aqui. Essa aqui eu esqueci o nome dessa serra. Mas, enfim, são várias serras em volta. São Gabriel é uma cidade pequena, tem cerca de 50 mil habitantes. E, como eu falei, né, é uma cidade que tem uma concentração indígena muito grande, mas é um local muito legal, assim, uma cidadezinha bem legal de se visitar. Então, a gente já começa a expedição num lugar bem legal também, né? Saindo de São Gabriel, a gente faz esse trajeto de carro, né, como eu falei para vocês, pega uma estradinha de terra, e aí a gente já começa a entrar numa floresta super bem preservada. Então, todo esse trajeto de carro tem floresta em volta, né, a gente está realmente numa região muito, muito conservada. E aí depois a gente faz esse trajeto de 180 quilômetros até Maturacá. Aí tem um videozinho, ainda não tem o vídeo. Mas aqui são alguns dos cenários que a gente passa, né? A gente passa por 4 rios durante esse trajeto, que são o Iamirim, o Iagrande, o Cauaburis e o Canal Maturacá. O Cauaburis é onde a gente vai andar boa parte do trajeto, que é essa imagem da direita aqui, e é onde a gente começa a encontrar essas grandes serras aqui, que isso aqui é muito legal, a gente fica ali no barco, né, a cada curva a gente fica na expectativa de conseguir encontrar a serra, né, bem de frente, né, enfim, então já é um atrativo à parte, assim, fazer esse trajeto de barco. Eu Aqui acho que tem um ponto aqui, Lê, antes do vídeo só, eu só ia comentar, eu não sei quem aqui teve a oportunidade de ir para a Amazônia ou mora na Amazônia, né? Mas quando se olha para a Amazônia brasileira, os estados da Amazônia legal, é muito, muito raro ter uma imagem como essa, né? Que a gente está vendo agora na tela, que mistura, né, floresta com rio, lago, fundo e principalmente montanha. Então, é uma parte muito especial da Amazônia, muito exclusiva, assim, né, de ter a oportunidade de ter essa integração. E dizem que as coisas boas dão trabalho, né, por isso que essa expedição também é um lugar tão preservado de certa forma, a gente fica feliz porque ela mantém toda esse espírito, né, essa força da floresta, essa natureza intacta, assim, né, que a gente pode viver e sentir a cada quilômetro que a gente anda, a cada curva que a gente faz, a cada vento na cara, assim, que a gente toma, é uma integração muito, muito grande mesmo com a natureza, né? Então, você não tem acesso à luz de cidade, você não tem barulho de música alta, você não tem som de carro, você não tem nada disso. É realmente ouvir a mata, né? Os animais, a água, e vem muito daí essa integração que eu estava falando entre os indígenas e o ambiente natural, né? As pessoas vivem isso, sentem isso e efetivamente aquilo reverbera nelas. Mas vamos olhar o vídeo que vai ficar mais claro aqui. essa parte do trajeto que a gente está no Rio Cauaburis, né? E ali atrás é a Serra do Opota. É a mesma que a gente vê lá de Maturacá.
E é realmente como o Dan falou, um cenário bem, bem peculiar, bem único, assim, dessa expedição. Eu acho que eu posso dizer, porque eu já estive em todos os estados da Amazônia. Claro que assim, né, a Amazônia é enorme, mas em nenhum lugar eu encontrei algo parecido com isso, né? Opa, vamos para a próxima. E aí, gente, depois que a gente passa por esse trajeto maior de barco, né, a gente chega na comunidade de Maturacá. Na verdade, são duas comunidades que ficam uma do lado da outra, Maturacá e Ariabu, né? E aí a gente dorme na comunidade, né? A gente faz essa primeira pernoite em Maturacá, e aí tem uma parte, né, da expedição que é muito importante, né, que é a bênção dos caciques. Então, antes da gente começar o trekking, né, a gente recebe uma bênção dos caciques, dos Tuxaua, né, como eles chamam na língua Yanomami, que é para proteger todo mundo, né, nos proteger dos maus espíritos, né, e a gente ir bem preparado para encarar esse desafio. Então, todo mundo que vai para essa expedição, né, passa por essa bênção. Os Yanomami acreditam, né, que é essencial, a parte essencial, né, você passar por isso. Então, todo mundo, os Yanomami também, né, que estão lá, eles participam também dessa bênção. Tem um videozinho bem curtinho aqui também, só para vocês terem um pouquinho, né, de como que é. Claro que assim, né, você viver isso é muito diferente. Eu deixo aqui mais o vídeo a nível de curiosidade, né, para o pessoal entender, né, o que é uma bênção Yanomami. Opa. Ai, desculpa, gente, eu achei que eu tinha colocado o vídeo, mas não coloquei só foto. Então, melhor, porque aí fica de curiosidade, que só quando vocês estarem lá, vocês vão entender. Mas é interessante, assim, os Yanomamis, eles são muito performáticos, né, então, eles, estando lá, né, a gente entende, né, mas eles gostam muito de encenar, né, certas coisas, e é bem forte, assim, visualmente é muito forte também, né, espiritualmente, para quem acredita, né, também um momento bem forte também. Volta eu só ia fazer um comentário aqui, que pode surgir de dúvida para o pessoal, né? Mas moram 30 mil pessoas aqui? Não, né? Essa é uma das aldeias dos Yanomami. Então, eles têm uma série de aldeias, a terra indígena é gigante, como a gente falou, e existem várias aldeias, né? Por isso que existe mais de um cacique, né? Existem vários caciques também, porque existem vários grupos, né? Que moram aí ao longo do Rio Negro, sentido Venezuela. E indo para o próximo, quando a Letícia fala da bênção, é muito emocionante, assim, né? É algo que realmente pega a gente, dá uma força, com vontade de chorar, com alegria, com várias coisas, né? Uma bênção muito forte. Aqui, né, não tem nenhuma religião específica que eles estão fazendo, né? É realmente a crença, a história, todos os ensinamentos que eles tiveram dos Yanomamis mais antigos, né? E que eles aprenderam e repassam para a comunidade até hoje. Então, eles falaram para a gente, né, nesse momento, que a gente quer esconder vocês dos maus espíritos, né? Então, é como se a gente fosse entrar na floresta, mas não fosse visto por espíritos que, de repente, não são tão legais e possa voltar com segurança, né? Esse é o ponto mais importante dessa expedição para a gente. Acho que isso diz muito também do porquê que o pico ficou fechado de 2003 em diante, tanto por uma questão que era feito de uma maneira irresponsável, não beneficiava a comunidade de uma maneira bacana, e não era tão seguro, né? Então, quando a gente entra nessa empreitada e aceita esse desafio, né, de fazer em muitas mãos, com muitas pessoas, uma operação super complexa, né, uma força-tarefa incrível, a nossa primeira regra sempre foi a segurança das pessoas, né? A vida das pessoas que vão estar com a gente, de todos os Yanomamis, da nossa equipe. Então, como fazer com que todo mundo volte para casa, né? São e salvo, cheio de história para contar. Então, a gente faz isso desde a bênção, né? Que a gente zero desconsidera, pelo contrário, eu acho que é algo super importante, até tudo que a gente vai passar mais para frente na apresentação, como sistema de gestão de segurança, sobre todas as práticas de resgate, as parcerias que a gente está fazendo, né? Então, telefone via satélite, todas as formas que a gente pode fazer para proteger o bem mais importante de todo mundo, que é estar vivo, né? Então, acho que esse é o ponto zero aqui para a gente, e essa bênção chega para dar esse
esse pontapé especial, e realmente protege, né? A gente foi e voltou, todo mundo intacto. Com certeza. Seguindo aqui, pessoal, aí falando um pouquinho, né, pelo trajeto, no trajeto de caminhada mesmo, esse aqui é mais ou menos o perfil do relevo ali da região. E então, como eu falei, depois que a gente sai de Maturacá, né, na manhã a gente recebe essa bênção, e depois a gente já sai de barco, anda mais umas 2 horinhas pelo rio Calburis, e aí sim que a gente começa, a gente entra aqui no trecho de caminhada, né, o ponto de caminhada começa aqui, tá, e aí a gente vai subir toda essa serra aqui, né, e durante esse trajeto aqui, né, são 35 quilômetros, a gente tem 5 acampamentos. E aí, né, falando da parte do desafio físico, é um desafio bem grande, né, porque a gente está falando de sair ali de uma altitude de quase 0 metros, ali a gente está numa altitude de 100 metros inicialmente, e chega até quase 3.000, então é uma subida aí, né, de mais de 3.000 metros de elevação, porque a gente tem ainda algumas descidas no caminho, então é um desafio físico muito grande, né, então existe uma preparação, né, a gente indica, né, que se você está começando, né, não vai já começar pelo Pico da Neblina, vai fazer outras travessias antes, porque é um desafio físico muito grande. E não só pela questão do relevo, mas também pelo ambiente, né, a gente está falando aqui da Amazônia, e não sei se alguém aqui já trilhou na Amazônia, mas para gente, né, que não é ali da região, né, eu sou do sul, por exemplo, eu não estou tão adaptada ao clima, né, muito quente e muito úmido, então a gente sente, né, muito mais do que os Yanomami, obviamente. A gente está lá, né, suando pra caramba, tomando 3 litros de água e eles estão sem um pingo de suor na cara. Então, é muito diferente, né, da gente galera que gosta de fazer montanha, né, que vai ali, né, vai para as montanhas do Sudeste, vai para Mantiqueira, vai para Tatié. Geralmente a gente sobe montanha na época do inverno, né, então a gente lida com o frio. Aqui é um clima bem diferente, né? E apesar de ser na Amazônia, também vai ter frio, então isso é outra coisa dessa trilha, a gente tem uma amplitude térmica muito grande. Então, a gente, quando a gente começa essa trilha, a gente está ali na casa dos 35 graus, com uma umidade muito, muito alta, e aí lá no acampamento base, a gente pode ter temperaturas até perto de 0 graus. Então, a gente não chegou a pegar tão frio assim, mas pegamos um friozinho bem legal, depois eu vou mostrar para vocês também como que a gente estava lá no acampamento base. Eu acho que um ponto aqui, Lê, só para complementar, é essa questão, acho que até esse slide funciona bem. Vocês podem pensar assim, né? Nossa, mas 35 quilômetros não é tanto, né? De fato, não é tanto. O ponto aqui não é a quantidade de quilômetros, é a dificuldade dos quilômetros, né? Então, além de ter uma elevação importante na trilha, que exige um pouco mais do cardio, né, cardiorrespiratório das pessoas, essa questão de ter bastante tronco, né, de tem hora que tá frio, tem hora que tá calor, chove, neblina, né, então tem vários desafios naturais, assim, na trilha, que fazem dela, né, super interessante e um mega desafio para todo mundo, mas aqui, semana passada a gente fez o lançamento de Monte Roraima, por exemplo, né, Monte Roraima é o dobro, quase, né, de quilometragem do Iaripo, um dos roteiros específicos que a gente está fazendo, né, que a gente chamou de Roraima Ancestral. Mas tudo indica que ele é bem mais fácil, né? Por quê? Porque ele é um roteiro bem mais plano, né, que tem menos interferência, assim, de questões meteorológicas e tal. Então, o Iaripo são 70 quilômetros, mas são 70 quilômetros muito interessantes, assim, muito desafiadores e que fazem com que a gente efetivamente exija, né, do nosso corpo. Então, a Letícia vai entrar mais no detalhe, mas até por esse motivo, né, e esse é o principal motivo do porquê são 5 acampamentos, né, por que a gente quebrou esses 70 quilômetros em 5 e não em 4, ou em mais, ou em menos, justamente para buscar o maior conforto possível, né, a maior segurança possível ao longo das trilhas, e a Letícia vai contar um pouquinho mais sobre isso e também como funciona o acampamento em si, né? Vou dormir aonde? Como é que funciona? Então, gente, realmente, como o Dá falou, assim, 35 quilômetros até não é muito, né, para quem, né, tá acostumado a fazer travessias e tudo mais, mas realmente são quilômetros que têm uma dificuldade grande, né, os primeiros dias, né, até o terceiro dia ali, até a dificuldade é maior pelo clima, muito calor, muita umidade,
a gente tem também muitos obstáculos naturais pelo caminho, até porque, assim, não é uma trilha muito frequentada, né, então, naturalmente, né, às vezes acaba caindo árvore, né, e os Yanomamis não conseguem sempre fazer um manejo dessa trilha, então a gente tem obstáculos naturais, né, nos dias ali a gente caminha por dia, no máximo 8 quilômetros, então realmente em quilometragem não é muita coisa, tá, a gente começa com elevações menores, né, de 100 metros, depois vai para 420, aí já começa a subir bastante, tá, então, a dificuldade, né, da subida vai aumentando, né, e exige bastante, né, da resistência do cardio, digamos assim, né, do nosso aeróbico. Então, aqui, essa tabela aqui, né, depois tá na nossa apresentação oficial do roteiro também, opa, pulou. Tá na apresentação oficial do roteiro também, depois quem quiser pode entrar lá no site e baixar, ou pedir para a gente manda via WhatsApp, mas aqui tá bem detalhado para vocês terem bem noção, né, do quão grande é esse desafio, né, quem gosta de fazer trilha, né, e principalmente quem marca as trilhas, né, sabe quanto de quilometragem faz, né, quanto de ganho de elevação tem, né, as trilhas que faz, então, aí vocês já conseguem comparar bem do que a gente está falando, né. E aí, gente, são 11 dias de expedição, né? E aí a gente está falando de 9 dias do trekking que a gente tem que levar tudo. Então, é uma expedição que exige muitas pessoas, porque a gente tem que levar toda a alimentação, tem que levar todos os mantimentos, né? Então, aqui vocês estão vendo a equipe dos Yanomamis que esteve com a gente quando a gente foi, né, para o Iaripo, a gente estava fazendo uma visita técnica, estávamos em nove pessoas, né? Mais 18 Yanomami. Então, é uma equipe grande, né, de pessoas, porque a gente precisa realmente levar muitos mantimentos, né, então durante a trilha não tem nenhum ponto, né, para você reabastecer de comida, né, água a gente tem em toda a trilha, mas realmente não tem, essa logística também é complexa por conta disso, né, então precisa todo esse pessoal para conseguir levar todas essas coisas, né, e os Yanomami estão super, super preparados para fazer isso, né. E aí, né, aqui só a título de curiosidade, aqui está o pessoal arrumando coisas, né, e aqui, né, tem uma curiosidade bem legal também, que os Yanomamis, eles carregam as coisas no Jamanchim. O Jamanchim é a mochila Yanomami, né, então lá no Monte Roraima também o pessoal usa, os indígenas Pemon, eles também usam uma mochila similar, né, então eles não carregam mochila igual a gente, né, e aqui eles têm uma resistência muito grande, né, eles conseguem carregar até 35 quilos nesse Jamanchim. Então, eles vão levando todas as comidas, levam lona, levam galão para encher, para pegar água, né? Então, eles levam tudo dentro do Jamanchim. E aí, né, os primeiros dias a gente vai andando numa mata muito densa, é uma floresta que a gente consegue, né, comparar com outros lugares que a gente visita, né, o próprio Rio Negro ali, né, se alguém já foi para Presidente Figueiredo, fez trilha lá também, vai conseguir comparar. Então, no início, né, uma floresta parecida com outras florestas que a gente consegue visitar, né. Aqui tem só um videozinho curto, né, da trilha no começo, então a gente tem, né, uma trilha um pouquinho mais plana em certos momentos, né, a gente tem muitas raízes no caminho, e uma mata muito densa e muita umidade, né, então essa é a característica inicial da trilha, né. Depois ela já passa a ter, né, algumas morrarias, então o relevo ele já vai ficando mais acidentado, mas no começo ainda são morros mais leves, digamos assim, né, então a gente começa ali com um ganho de elevação moderado, né, mas depois isso vai se intensificando. E aí, né, falando um pouquinho dos acampamentos, onde que a gente dorme, durante o trajeto a gente passa por 5 acampamentos, né, que são Irocai, Gavião, Bebedouro Novo, Laje e Base. Esses são os nomes dos 5 acampamentos. Aqui é uma imagem do Irocai de cima, é o primeiro acampamento que a gente passa. E os acampamentos, eles são barracas de palha, né, ou lona, que os Yanomami levam, e aí a gente dorme em redes nos acampamentos, né. Os 3 primeiros acampamentos, eles têm uma estrutura melhor, até por conta do relevo, né, a gente tem um relevo um pouco mais plano para conseguir abrir a área, né, e montar esses acampamentos. Os 2 últimos, eles já têm uma estrutura inferior, né. A gente está trabalhando também junto com os Yanomamis para melhorar cada vez mais essa estrutura, né, mas a gente ainda tem um nível de conforto um pouquinho menor nos 2 últimos, o que é super entendível, porque também é uma dificuldade muito grande da gente conseguir levar coisas até lá, né, então, tudo aqui é feito a pé, né, então todas as coisas que se leva
para o Pico da Neblina, a gente tem que levar a pé. E aí, né, aqui mostrar um pouquinho dos detalhes dos acampamentos. Então, como eu falei, são cabanas de palha, né, a gente dorme em redes. E a rede é mais prática mesmo, tá? A barraca, assim, até eu mesma, eu testei a barraca lá nessa expedição, mas a rede, ela é muito mais funcional para esse tipo de ambiente, tá? A gente leva a rede com mosquiteiro, o mosquiteiro é essencial para levar, tá? E aí, nos 5 acampamentos, a gente dorme nas redes. Em questão da estrutura de banheiro e banho, né? Como eu falei, os 3 primeiros acampamentos, eles têm uma estrutura melhor, então já tem uma estrutura ali de banheiro, né? Tem uma casinha de madeira para a gente fazer as necessidades. E próximo de cada acampamento, a gente tem um rio ou curso d'água próximo para tomar banho. Então, não precisa andar muito para chegar na água. Claro que, assim, o nível da água ele vai depender muito da época que você vai, né? Mas sempre tem um curso de água para você tomar banho e a gente abastecer, né, água para beber e também para cozinhar. A gente, claro, né, sempre orienta, né, o ponto onde tomar banho, onde pegar água, para não ter nenhum risco de contaminação. Lê, um ponto aqui do banheiro, pessoal, acho que esse é um primeiro ponto dessa operação que a gente está fazendo, que está gerando benefícios, né? Não existiam banheiros na trilha, foram os primeiros banheiros a serem construídos agora por essa equipe toda, né, que está fazendo parte dessa gestão no Pico da Neblina, vou dizer assim. E uma coisa que algumas pessoas podem pensar, né, Lê, volta 2 ali, que é, caramba, mas eu vou dormir, tipo, no meio da floresta, assim, né, sozinho. Não, né, você vai estar com um monte de gente. Então, a gente estava em 9 visitantes, né, para 18 Yanomamis, né, nativos da região. Então, a gente estava em 27 pessoas, né, com uma equipe toda montada, preparada, que ajuda todos os viajantes, né, no ponto de vista, para quem não sabe colocar rede, às vezes quem não, nem tem frequência, né, em dormir em rede, então tem bastante coisa assim que às vezes a gente não sabe, o pessoal é muito solícito, e às vezes as pessoas perguntam para mim, né, mas, pô, dorme bem em rede? Nossa, você dorme maravilhosamente bem, né? Porque você tá cansado, você chega, a Letícia vai mostrar agora em sequência, né, o almoço, né, a almojanta que a gente faz, então você tá cansado, tipo, maravilhado, vivendo tanta coisa, chega a tomar banho, come, você desmaia, né? Então, esse é um ponto. E aí, Luciano, tem que levar mesmo, né? Cada um leva a sua rede para entender a rede que faz mais sentido para você. E o ideal é aquela rede leve, né? Aquela rede que vende, por exemplo, na Decathlon ou outras lojas, e não a rede clássica, né, de tecido, que é pesadona, aquela rede que a gente usa para descansar. Então, a redinha leve é fundamental, pesa pouquinho e vai te dar bastante flexibilidade na hora de andar, né? Bastante leveza. Sim. Depois, eu não vou entrar muito em detalhe aqui nos equipamentos, mas depois também quem quiser saber um pouco melhor pode, né, pode falar com a gente, pode vir falar comigo mesmo. E aí a gente também explica certinho a questão dos equipamentos, do que levar, né? Em relação à alimentação, como eu falei, os Yanomamis levam todos os mantimentos, né? E a gente tem, né, uma fartura muito grande de comida, né? No café da manhã tem ovinho, tem tapioca, batata doce. No almoço, claro que assim, a gente não consegue levar coisas que são refrigeradas, né? Então, o tipo de proteína ele é um pouco limitado, mas tem também na proteína, tem, né, a charque, o calabresa, arroz, feijão, então são refeições que dão bastante sustância e mantém a nossa energia para fazer essa subida. Coloquei aqui a foto das 2 cozinheiras que foram na expedição que a gente foi, né, que é a Franciele e a Aricélia, e elas são as únicas mulheres Yanomami presentes, que estavam presentes nessa expedição, sempre são 2 cozinheiras que vão, né, e isso é interessante também, né, porque antes até não se tinha abertura para as mulheres irem na expedição, né, e agora os Yanomamis já estão mudando um pouquinho, né, e agora as mulheres também já podem participar da expedição. Elas não subiram até o topo ainda, né, mas em breve elas vão conseguir subir. Tem mais um videozinho. Bom, eu falei, né, da montanha escondida, essa aqui é uma das
das visões que a gente tem do Iaripo, mas ainda não é olho nu, tá? Essa imagem aqui foi feita de drone no 3º acampamento, no Bebedouro Novo. E aqui é muito legal, né, pra você ter essa dimensão da imensidão da floresta, né? Essas morrarias que a gente tem, né? Todo esse caminho aqui que a gente percorre. A gente ataca o Pico da Neblina por esse lado aqui, tá? Então a gente faz uma volta, né? Para conseguir chegar aqui. Aqui do ladinho tá o 31 de março, tá? Então, o 31 de março, ele é praticamente colado ao Pico da Neblina, mas a gente não sobe até lá, tá? Porque os Yanomamis ainda não liberaram acesso, né? Tem questões de segurança, e eles ainda não querem liberar o acesso para o 31 de março, mas principalmente por questões de segurança, né? Mas a gente está trabalhando também num futuro próximo conseguir abrir o 31 de março para visitação, e CMBio também está tendo essa conversa com eles, né? Mas é só para ter uma noção aqui dessa imensidão da floresta, né? E aí, né, a partir desse ponto aqui, a gente começa a ter uma floresta diferente, né? A gente vai subindo e a mata ela vai mudando bastante. Então, a gente está falando aqui de uma Amazônia de altitude, o que pode parecer meio surreal, né? Mas a partir ali dos 1.600 metros, a vegetação começa a mudar bastante. Aqui, essa foto da direita, né, a gente tem uma mata que chama, tipo de mata que se chama mata nebular, que ela é muito comum, assim, na Mata Atlântica, é uma mata bem úmida mesmo. E aí você começa até a ter um aspecto de Mata Atlântica, isso é muito interessante, que a gente começa a ver o bioma amazônico sendo transformado. A subida aumenta também muito, aumenta a dificuldade. E aqui a primeira vista que a gente tem do Iaripo no acampamento Laje. Então, no 4º acampamento que a gente consegue, de fato, ter a vista dele, né, olho nu, ele está ali meio escondido, mas a gente consegue ver. E aí a gente segue esse trajeto aqui, provavelmente o mais desafiador da trilha, né, depois do ataque ao cume, que eu já vou falar, mas a gente tem um trecho, né, com bastante lama, então exige bastante cuidado, bastante equilíbrio. Como eu falei, a trilha também, ela vai depender um pouco do clima, né, então se tiver mais chuvoso vai ter mais lama, né, se tiver mais seco vai ser melhor para caminhar, mas a gente tem esses desafios, né, tem a lama, tem, né, alguns trajetos um pouquinho mais difíceis de passar, algumas pinguelas, particularmente, pessoalmente, eu achei esse o trecho mais, não digo mais difícil, mas o mais chato, caminhar na lama é difícil, mas né, a gente segue. E aí, gente, a gente chega no acampamento base no 5º dia, né? Então, essa aqui é a vista do acampamento base. Falei para vocês que fazia frio lá na Amazônia, então aqui é uma foto de como eu estava no meio da Amazônia, de touca e cachecol. Então, realmente faz frio. Eu acho que à noite a gente chegou a pegar uns 7 graus, 8 graus por aí, não fez tanto frio assim, né? Eu estava preparada para chegar no 0 graus, mas o pessoal já pegou mais frio ainda. E aqui até você vê meio que umas palmeiras, né? Aí tem uma parte aqui também que a vegetação lembra o cerrado, então é algo assim extremamente curioso, né? Porque você está na Amazônia, mas você consegue fazer conexões com outros tipos de vegetação, né? Opa. E aqui, só um pouquinho. E aí, gente, chegando no acampamento base, a gente chega a 2.000 metros de altitude, tá? E o Pico da Neblina tem 2.995. Então, a gente sobe, né, do acampamento base até o topo, quase 1.000 metros de altitude. Então, é bastante coisa. Esse vídeo aqui, ele mostra bem o tamanho do desafio. Esse pontinho azul que vocês estão vendo no meio aqui é o acampamento base, tá? E aí, a gente tem aqui a subida até o topo, né? Então, os últimos 1.000 metros, eles são mais técnicos, são mais desafiadores por conta disso, né, porque é uma inclinação muito grande e é uma quilometragem relativamente baixa. Então, são 4 quilômetros de trilha e 1.000 metros de elevação. Então, é uma subida bem pegada, né, o que faz parte também do desafio, né. Então, só para entender um pouquinho, né, o acampamento base não dá para ver aqui nessa foto, mas a gente sobe por uma fenda, aqui, né, e depois continua a subida aqui por essa crista. E aí, né, como eu falei, esse é o trecho mais técnico de toda a expedição. Então, a gente começa a ter alguns trechos com grancos, né, que são esses degraus aqui, né,
e também corda, né? Então, são trechos mais técnicos que exigem bastante cuidado, né? Exigem bastante paciência, mas os Yanomamis também, eles dão muito apoio para a gente, né? Dão muita segurança também. Eles estão super acostumados a fazer essa trilha. E aqui na direita a gente tem, né, uma vista dessa subida, né? Então, como eu falei, né, a gente tem visões bem diferentes. Essas árvores aqui lembram até um pouco o cerrado, né? Essas árvores retorcidas. Então, é um ambiente super único, né? E aí, à medida que a gente vai subindo, a gente tem uma vista maravilhosa, né? De novo, é difícil acreditar que você está no meio da Amazônia, né? Com esses paredões aqui. É um ambiente realmente, um cenário, assim, muito surreal, assim, de se ver, né? Ao vivo, então, mais maravilhoso ainda. A gente pegou um dia legal, né? Com o tempo aberto, né? Então, a vista estava muito bonita. Aqui é subindo um pouquinho mais no pico, né? E aqui o pessoal no topo. Esse dia aqui já estava chegando no topo, já fechou ali mais o clima, né? Então, o Pico da Neblina não se chama Pico da Neblina à toa, né? O tempo, existe um microclima ali, né? Então, o clima ele é muito inconstante, chove, depois já abre o tempo e tal. Então, a gente começou essa subida com bastante sol, depois o tempo fechou. Então, o tempo ele é bem inconstante, né? Mas a gente conseguiu ter uma vista maravilhosa, né? E fomos muito agraciados nesse dia. E aí, voltando, né, eu vou pular toda a parte da descida, que né, depois que a gente sobe 3.000 metros, tem que descer, né? Então, a gente não pode esquecer disso, a descida também é bem puxada, mas depois, assim, é muito gratificante chegar lá em Maturacá, né? A gente tem um momento ali com os Yanomamis, vai ter exposição de artesanato, e aí um momento de agradecer também, né? Aqui também eu tô até fazendo um agradecimento da minha parte pessoal, né? Foi muito gratificante. Aqui tem a Fran, a cozinheira, né, que eu falei que estava nos acompanhando, e o seu Tomé, que era o nosso guia líder, né? E a gente não pode esquecer, né, que os Yanomami são os protagonistas dessa expedição, são eles que tornam tudo possível, né? São eles que têm o conhecimento sobre a trilha, sobre o pico, né? E, enfim, é muito emocionante estar junto com eles nessa subida, né? Até pegando esse gancho, Lê, voltando aqui, esse é um dos pontos principais, né? A gente está na casa dos Yanomami, essa é a casa deles, né? Primeiro que eles estão abrindo a casa para receber a gente, segundo que eles estão nos acompanhando, né, ao longo de uma jornada épica, assim, né, para subir a maior montanha do Brasil, nos guiando, nos ensinando, né, nos protegendo, então, passando todo o conhecimento, além de ser um povo muito divertido, né, os Yanomami são super divertidos, assim, são, cara, mega brincalhões, e essa interação é muito interessante. Então, como a gente fica com o pessoal 9 dias ininterruptos, né, você está lá o tempo todo com as pessoas, vocês sabem como que é, né, viajar com as pessoas cria muita intimidade, né, então, é muito engraçado por vários motivos, né? E a gente se ajuda tanto, se apoia tanto, né? Vamos lá, um dá força para o outro, um apoia o outro. Que no fim dessa expedição, olha a proximidade da Letícia, né? Aqui nesse caso, com 2 pessoas que ela está trazendo aqui, que faziam parte da nossa expedição, mas com várias pessoas, né? São conexões e relações que a gente vai levar para sempre, né? No coração, falo isso com a maior transparência do mundo, né? Porque realmente emociona. E eu falo isso de um cara que tatuou, né? A experiência na perna, né? Voltando de lá, de tanto que me marcou. E respondendo aqui a Valdelice, sim, Valdelice, sem dúvida, os Yanomami conhecem muito, é o quintal deles, né? Eles estão lá há milhares de anos e a cultura indígena é uma cultura muito verbal, né? Eles falam muito de pai para filho e de mãe para filha e assim vai indo. Não tem tanta coisa escrita, mas tem muita coisa falada, então o conhecimento é gigante. E os Yanomami são caçadores-coletores, né? Então até hoje eles têm esse costume de, ao longo da trilha, ir fazendo uma série de coletas, né? Principalmente de pequenas frutas, assim, eles caçam também, né? Eles estão super acostumados, mas para não deixar a gente muito chocado, né? Que foge um pouco
do nosso dia a dia, eles mais comem frutas e, óbvio, que oferecem para a gente, contam muito sobre isso, né? Então é muito bacana, assim, né? A gente brinca, né, que todo mundo cola, assim, o máximo possível nas pessoas para aprender o máximo, né? Então, mesmo colando e ouvindo tudo que eles falam, realmente 99% das coisas a gente ainda não vai descobrir, mas é uma infinidade de conhecimento muito grande e que faz com que a gente entenda um pouco melhor de Amazônia e, em específico, dessa Amazônia, né? Que, como a Letícia disse, é tão particular, assim, é tão específico. Eu só complementar, respondendo a Valdelice, até lá é uma região de muitas plantas endêmicas, né? Então, até tem. O pessoal ainda está descobrindo espécies lá, né? Tem pesquisadores da USP, né? Que às vezes fazem expedição lá na Serra do Imirim, então eles estão descobrindo muita coisa, mas tem muita espécie que é endêmica de lá. E como o Dan falou, eles coletam muitos frutinhos, assim, eu não vou. Eu tenho anotado alguns nomes, mas eu não vou lembrar aqui, mas, por exemplo, eles pegaram abacaba, que é tipo uma semente de açaí, né? E eles coletaram lá no meio no meio da trilha abacaba, e eles fazem tipo como se fosse um suco, né? Um vinho, né? Que vinho, eles chamam de vinho de abacaba, né? Então, preparam lá, fazem, moem as sementes, né? E faz uma bebida lá que eles chamam de vinho de abacaba. Isso, né, em outras regiões do norte também o pessoal faz isso, né? Mas é bem legal, né? Que eles coletam, né, do meio da trilha e fazem. Bom, pessoal, a gente já está chegando aí perto quer dizer, já passou um pouquinho das 8, né? Então, só para finalizar, tem uma frase que eu gosto bastante, assim, né? Às vezes, entre o mundo dos montanhistas, às vezes a gente se pergunta, né? Ah, por que você sobe montanhas, né? Enfim. E eu gosto muito dessa frase aqui, não sei se todo mundo já assistiu, tem um filme do Everest, que se chama Everest, tinha na Netflix uns tempos atrás, mas eles estão lá na mesa discutindo uma hora, né? E falam assim, por que você está subindo o Everest, né? Aí um dos caras responde, né? Ele daria a frase em inglês, né? Eu traduzi livremente aqui, mas basicamente é isso. Ele responde assim: eu subo montanhas porque eu posso, porque ser capaz de subir tão alto e ver o tipo de beleza que quase ninguém vê seria um crime não fazer. Então é muito do que eu acredito também, assim. A gente tem lugares espetaculares no mundo, né? E é um privilégio enorme de estar nesses lugares, a gente sabe disso, né? Mas que realmente é isso que me motiva e me faz querer conhecer lugares inexplorados e continuar subindo montanhas. Então, o Dan vai dar a palavra final aí, convidar vocês para conhecerem o Iaripo, mas já deixo aqui meu... Pô, amei essa frase, hein? Não conhecia. Essa aí é muito boa. É do filme. É um diálogo fictício, né? Um filme é história real, tem vários livros também sobre essa história, eu recomendo para todo mundo ler. Mas o diálogo é fictício, mas eu acho uma frase muito boa. E é isso. Nada se cria, né? Tudo se transforma. Pessoal, eu acho que deu para entender um pouquinho, né, dessa aventura. Essa é a maior aventura do Brasil, a maior aventura que a gente tem aqui na Vivalá. Algo que realmente marcou a gente de uma maneira muito profunda, eu e a Letícia. Posso falar por nós dois, porque eu sei, né, porque ela me contou também. E é o tipo de experiência que leva a gente, né, a pessoas melhores, a ter um conhecimento muito maior de Brasil, a superar os nossos limites, a criar conexões, a fazer com que a gente faça coisas que a gente muitas vezes nem pensava que conseguiria, né. Então é uma superação total. Como a Letícia comentou, para quem não é essa expedição, principalmente para quem está começando, que a gente pede para fazer outras expedições da Vivalá, né? Então a gente tem uma série de vivências de aventura. Você pode começar de 10 quilômetros, de 20, de 40, de 60, até se sentir fisicamente preparado, né? Preparada, mais forte, assim, para fazer. E para quem é essa experiência? Para quem está com um físico minimamente legal, assim, que tem preparação, que está se exercitando, né, que já fez outras trilhas na vida, principalmente de longo curso, e para quem quer ter uma experiência memorável no meio da Amazônia, no meio da floresta, num dos lugares mais lindos, né, que a gente já foi, com pessoas extremamente atenciosas, cuidadosas, carinhosas, que vão estar abrindo as portas da casa delas para vocês, para que a gente faça isso.
como a gente comentou, essa é uma operação muito exclusiva, muito específica, né, que a gente está lançando agora de uma maneira global, né, só a gente, essas organizações, né, aprovadas pelo ICMBio e pela FUNAI, e principalmente pelo Yanomami, que vão poder trabalhar junto com eles nos próximos 3 anos. Então, a gente vai fazer esse trabalho justamente para que essa vivência dê certo, para que a gente possa preservar essa unidade de conservação, para que a gente possa afastar as comunidades tradicionais de garimpo, para que seja uma experiência de muita segurança e para que dê certo, né, possa gerar emprego, renda, qualidade de vida para todo mundo, né, e bem-estar para todo mundo, para quem for viajar, para as comunidades Yanomami que recebem, para o planeta, na preservação de um dos maiores parques, né, do Brasil, numa região de fronteira. Então, esse fica o nosso convite para vocês. São só 40 vagas, né, para o mundo inteiro agora até o fim do ano. Então, como eu disse, é bastante específico. No material de Aripo, né, vocês vão ver que tem uma porrada de informação lá dentro e tem os nossos contatos. Contem conosco, né, comigo, com a Letícia, com a Raquel, com todo o nosso time. A gente quer mesmo ressignificar a relação das pessoas com o país, fazer com que elas conheçam esse Brasil profundo, diferente, né, e tão bacana, e que a gente possa contribuir, né, estar com vocês nesse momento tão importante da vida de cada um, né. Então, Luciano, são grupos muito pequenos, né, de 10 pessoas no máximo, justamente para que a gente continue fazendo turismo sustentável, para que seja extremamente seguro, né, para que a gente possa tocar isso de uma maneira muito bacana. E antes de encerrar, pessoal, não sei, espero que vocês tenham aí mais uns minutos, saber se alguém tem alguma pergunta para a gente, né, alguma questão específica que, de repente, vocês não colocaram no chat e a gente falando aqui possa ter surgido para vocês. Fiquem super à vontade, toda pergunta é válida e espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho, né, desse sentimento, dessa emoção, desse grande sonho, como disse a Letícia, né, que foi subir a maior montanha do Brasil. O Luciano perguntando sobre valores. Luciano, essa expedição a gente conseguiu diminuir os valores, não é uma expedição barata por toda a logística e por todas as pessoas que estão envolvidas, mas ela é uma expedição muito justa, assim, né, que paga realmente as pessoas com dignidade, né. Ela está R$17.500 por pessoa. Você pode parcelar, né, e fazer o pagamento em várias possibilidades. Aquilo que a gente quer facilitar o máximo possível as pessoas a conhecerem, mas sempre, né, de novo, prezando pela qualidade, pela segurança. E sobre barraca, né, e rede e tal, Everton, então a esposa vai estar tão cansada no fim do dia que ela vai dormir que nem uma criança, pode ter certeza, depois de jantar e tomar banho. E a gente aprende a dormir em rede também, né? Aquela visão de dormir na diagonal, para não ficar banana, né? Com dor nas costas e tal. Então, para quem também não tem muita familiaridade, a gente dá todas as dicas para fazer acontecer, né? Hoje em dia, eu que não sou uma pessoa que tenho, né, essa vivência de dormir em rede, durmo super bem, assim, né? E realmente, depois de um tempo, a gente acostuma. Aí só para complementar também, o Everton perguntou sobre barraca, né? Então, Everton, a questão é que a barraca, principalmente nos 2 últimos acampamentos, a gente não tem um terreno muito próprio para montar a barraca. E eu levei barraca para ter essa experiência, né? Também para falar para o pessoal, né? O que é melhor ou não. Mas a barraca, ela até, assim, ela é mais pesada, né? Para você carregar. E também o problema é que chove muito, né? Então, às vezes, você tem que guardar a barraca molhada e tal, né? Aumenta um pouquinho o peso dela, e aí tem todo o trabalho também de montar e desmontar, então a barraca, ela não é muito ideal para esse tipo de expedição, por isso que a gente fala da rede, tá? Mas, como o Dan falou, né? Dá para criar meios aí para se tornar a noite na rede mais confortável, né? Mas, realmente, barraca não é o ideal para esse tipo de expedição. Em questão da comunicação, Joana, não, a gente não tem comunicação durante esse todo, os viajantes, no caso, né, a gente vai ter o telefone satelital para conseguir se comunicar com o pessoal de Maturacá se tiver algum imprevisto, né, tiver algum problema,
mas durante o trajeto todo a gente realmente não tem cobertura de telefone, tá? O último ponto onde tem sinal de internet é em Maturacá, que a gente tem Wi-Fi, né? E aí lá, né, vocês podem avisar os familiares, avisar todo mundo, mas realmente durante toda a trilha acaba não tendo sinal. Cíntia, tem banho todos os dias? Sim, durante todos os acampamentos a gente tem algum rio ao lado, né? Então, tem banho, né? Na hora que a gente chega no acampamento. Como eu falei, o volume da água, ele varia dependendo da época que você for, né? Então, nem todos vai ter um poço fundo, assim, para banho, mas tem alguns rios que são mais largos, né? Como o de Urocai. Tem Bebedouro Novo também, que tem um poço bem gostoso para banho. Então, todo dia tem banho. Se você quiser tomar banho, se não quiser tomar, também não tem problema, leva o seu lencinho umedecido, né? Teve gente que fez isso, não vou expor aqui quem fez ou não. Não, mas tá tudo liberado. A gente sabe que nesses ambientes, às vezes, dá aquela preguiça de tomar um banho, principalmente nos últimos acampamentos, porque fica bem frio mesmo, né? Então, a água é bem geladinha, bem gelada mesmo, mas durante todos os acampamentos tem possibilidade. Essa questão de banho também, Cintia, a gente separa, né? Vão as meninas tomar banho, ficam super à vontade, depois vão os meninos, né? Então, isso também é algo que a gente sempre levou na Vivalá, né? Com super respeito, assim, e como a maioria das viajantes são mulheres, inclusive, sempre tem equipe, né, feminina, e são coisas que a gente quer que todo mundo sinta extremamente à vontade, né? Então, são pequenas coisas, assim, né? Tipo, de horário de banho, de flexibilidade, para que as pessoas se sintam bem à vontade mesmo, possam tomar seus banhos e, né, depois de um dia longo ali de caminhada, e voltar para jantar e para conversar, e aí começa toda a contação de história Yanomami, fogueira, e aí vai, né? Então, as noites também, embora não tenha trilha, são atrações à parte, né? E é onde a gente consegue criar mais conexão com os outros viajantes e com os Yanomami, por ter mais tempo ali com a galera, né? Ao redor da fogueira, é muito bacana. E se o céu tá limpo também, tem um céu mega estrelado lá, é muito bonito. Exatamente. Pessoal, outras perguntas? Essa questão de não ter internet é realmente libertador. Dá uma abertura mental, assim, parece que a gente descarregou, né, uma quantidade monstruosa de informação que a gente é bombardeado o tempo todo e a gente se conecta, né? Eu costumo dizer muito que a gente se conecta não só com o meio, né, com a natureza e com as pessoas, mas com a gente mesmo. Esse tipo de experiência é uma experiência muito única para que você se escute, né? Coisas que de repente a gente não tem a calma, o tempo, a possibilidade de se escutar no dia a dia. Então você vai estar numa conversa muito, muito profunda, muito longa, né, com você mesmo, entendendo mais quem é você, o que você quer, o que da tua vida tá indo bem, o que tem que rever. Então são vários pensamentos, várias reflexões que vêm, né? E a floresta propicia isso e é incrível, né? Algumas coisas que você já tem e que você fica tão grato, né? De ter e de vivenciar. Então, quando a gente chegou lá no pico, inclusive, eu gravei uma série de vídeos, né? Para pessoas que eu amava, falando com elas. Nem todos eu mandei até hoje, né? Mas eu gravei e falando para elas o tanto que elas eram importantes para mim, o tanto que aquilo me emocionava, o tanto que eu me sentia grato, né, por estar vivo, forte, feliz e vivendo uma experiência tão única como essa. Então, esse fica aqui nosso convite para vocês, contem conosco para que a gente possa, né, dar suporte na maior aventura da vida de cada um aqui, e que vocês possam estar com a gente, né, seja em 2024, seja em 2025, que a gente tem datas também. E é isso, pessoal, obrigado demais por estarem conosco nessa quinta-feira até 8 e quase 20 da noite. A gente faz isso com o maior amor do mundo e fica muito feliz por terem prestigiado, né, aqui nosso evento. E quem quiser estar conosco nessa jornada vai ser muito bem-vindo. Obrigada, Alain, obrigada, Lê. Foi bastante informação, assim, né? Foi uma coisa intensa. Eu acho que vocês souberam descrever
como é a expedição, e é uma expedição que são longos dias, né? Então eu acho que realmente você não tem como voltar a mesma pessoa depois de tanto tempo. A Cíntia levantou a mão, pode falar, Cíntia. Não, não? Então tá bom. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para falar, tem ler. Não, o Everton perguntou aqui no chat, né? Então, só para finalizar em relação à época, assim, o clima lá, ele varia muito, tá? A gente tem um microclima, assim, muito, então, chance de chuva é quase 100%, tá? Pode ter chuva durante a trilha toda. A época, assim, mais idealmente, né, melhor seria agora de setembro até dezembro, é uma época boa para fazer, tá? Que é a época mais seca. Mas, assim, tantas as épocas têm seus prós e contras. Então, na época seca, a trilha ela vai ficar mais seca, obviamente, só que os rios, eles ficam mais baixos, então pode ter uma certa dificuldade para fazer o trajeto de barco, porque tem que ir mais devagar, né, com o rio mais seco, e durante a chuva, né, é o contrário, os rios ficam mais cheios, fica mais fácil a navegação, mas a trilha, ela pode ficar um pouquinho mais enlameada. Então, ali para o meio do ano, a época que tem mais chuva, né, um pouquinho antes, na verdade, da metade do ano, mas a gente vai ter expedições quase todos os meses do ano que vem, né? Esse ano a gente tem a partir de setembro, e ano que vem quase todos os meses, tá bom? Só para finalizar aqui. E obrigada, gente, deixar também meu agradecimento, obrigada por todo mundo que ficou até agora. Obrigada, gente. Boa semana, bom restinho de fim de semana para todos. Valeu, turma, ótima noite. Tchau, Abraço. pessoal. Obrigada.